Vídeo especial de 100 inscritos do nosso canal À Espera de Yeshua. Muito obrigado por todos os que se inscreveram no canal e que estão acompanhando os nossos vídeos. Fico muito feliz de poder ter alcançado essa meta. Parece que 100 inscritos, do ponto de vista de algumas pessoas, é poucos, né? Mas para mim realmente é muito importante. É um começo. Eu até printei a página do canal, né, quando deu esses 100 inscritos, porque eu logo sabia que iria ter mais inscritos. E como de fato hoje nós já temos 103 inscritos. Nosso canal ele começou, se vocês verem aqui, né, no sobre o canal, vocês vão ver que ele começou no dia 30 de março de 2020. Então nós temos aí uns 5 meses de canal, né? Com 103 inscritos. Tenho certeza que ainda muitas pessoas vão conhecer o canal e vão aprender muitas coisas dos estudos. Este vídeo é importante e especial, que é um vídeo de comemoração, em que hoje eu vou contar para vocês o significado da capa do canal e também dessa partezinha aqui, e aonde eu me inspirei para o nome do canal. Então esse vai ser o vídeo especial de 100 inscritos, aonde talvez vocês se perguntam, né, por que da gravura de capa, por que dessa gravura, né, desse retratozinho aqui, né, por que deste nome. Então vou hoje estar contando para vocês o segredo. E também vou falar um pouquinho sobre por que esse canal existe. Então vai ser um vídeo bem interessante, bem revelador, né? Vamos dizer assim. Para iniciar nessa conversa, eu gostaria de dizer para vocês que eu sempre estudei a palavra de Deus, né? Desde os meus 13 anos de idade, eu tenho estudado a palavra de Deus e tenho aprendido muitas coisas, né? Então, quando eu tinha 13 anos, eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez. E com 8 meses, eu li a Bíblia inteira, de capa a capa, com 13 anos de idade. Então, na verdade, eu não li, né? Eu devorei a Bíblia em 8 meses, com 13 anos de idade. Fiquei fascinado com aquele livro, fantástico. Entendi poucas coisas, certo, né? Claro. Mas estava determinado em conhecer aquele livro, a Bíblia, como a palma da minha mão. E hoje, depois de 20 anos que isto aconteceu, eu posso afirmar que eu não conheço a Bíblia de capa a capa. Desde aquela época, aos 13 anos de idade, né, quando eu comecei a ler a Bíblia com afinco, eu não tenho nem a noção de quantas vezes eu já consegui ler a Bíblia inteira, né? Mas eu sempre li bastante a Bíblia, né? Sempre foi um hábito da minha vida ler a Bíblia. Hoje em dia, eu confesso que não leio mais a Bíblia de capa a capa. Hoje o que eu faço são leituras dinâmicas, sempre baseadas, né, em trechos que eu acho importante, que eu acho interessante. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, né? Eu vou começar a fazer um estudo da Bíblia e aí fazer a minha leitura, né? Eu quero ler assim, ó, quero estudar sobre Israel, né? Então eu vou aqui em Israel e eu geralmente eu pego aqui o significado da palavra, tá vendo? Como vocês estão vendo aqui. Eu venho aqui, olha, e faço um filtro de todas as ocorrências que aparece aquela palavra, né? Então, por exemplo, se eu fosse estudar sobre Israel, um exemplo, né? Eu pegaria aqui 2.222 referências. E aí eu leria todos esses textos. A minha leitura da Bíblia seria ler esses textos, né? Todas essas 2.222 referências. Então a minha leitura da Bíblia geralmente, nos últimos anos, tem sido assim, uma leitura sistemática. Eu pego um tema bíblico, né, uma palavra bíblica, e vou estudando e lendo, né, aquelas passagens. Quando é uma palavra que tem poucas referências, né, geralmente
são poucas que aparecem tantas referências assim, tirando o nome de Deus, né? E algumas palavras que são conectivos, aparecem em uma quantidade menor, né? Então, eu faço a leitura baseado nisso. E também, normalmente, essa leitura também está atrelada ao contexto. Então, eu leio, às vezes, aquele texto que aparece aquela palavra e leio o contexto, né? Então, assim que eu tenho feito a minha leitura da Bíblia ultimamente. Eu não tenho lido mais de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. Agora, existe um outro método também que eu preciso revelar para vocês que eu faço, né? Que é ouvir a Bíblia, né? Como que eu ouço a Bíblia? Então, este é um vídeo especial, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim e um pouquinho sobre o canal. Então, aqui, olha, no Spotify, eu tenho aqui a mensagem, né? Eu tenho a Bíblia, a mensagem, e aí eu tenho toda a Bíblia. Então, eu escuto muito a Bíblia, muito, 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 muito. Agora, nessa época de pandemia, a gente escuta, muitas vezes minha esposa ouvindo, eu ouço com ela, né? Às vezes, antes de dormir, eu coloco para ouvir, porque eu acho muito interessante você dormir, né, com um pensamento bíblico na cabeça, na mente. E eu vou confessar para vocês que muitas vezes eu dormi ouvindo a Bíblia e sonhei com as coisas que estava falando na leitura, né? E quando é época de serviço, né, de trabalho, eu também sempre ouço a Bíblia enquanto eu estou trabalhando, né? Às vezes eu ia para o serviço andando e aí eu baixava, né? Quando não tinha internet, mas depois que eu troquei o plano, né? Então tem o 4G e aí não tem problema com isso. Vou escutando no Spotify mesmo. Aí eu vou caminhando assim, coisa de 40 minutos ouvindo a Bíblia. Quais Bíblias eu ouço? Eu ouço muito a Bíblia Mensagem, só que eu não fico só com a mensagem não. Como vocês podem ver aqui, olha, eu tenho esse aplicativo que eu até recomendo para vocês, que chama Bíblia Sagrada. Esse aqui, ó. Então, ele é interessante por quê? Porque você tem uma possibilidade aqui de ouvir várias versões da Bíblia. Além de ser um vídeo comemorativo, né? É um vídeo também de muitas dicas importantes aqui, ó, para vocês, tá? Então, nessa Bíblia, olha, eu tenho aqui, ó, a NTLH, que é uma Bíblia excelente, que é a Bíblia de linguagem de hoje. Todas essas aqui, ó, que você percebe aqui que tem esse íconezinho aqui, olha, significa que ela tem áudio, tá? E aí é interessante porque aqui também, olha, eu tenho até mesmo a leitura em hebraico. Então eu escuto também a Bíblia em hebraico, porque eu estou aprendendo o hebraico, né? Então muitas das vezes eu coloco o hebraico para me ouvir. Umas partes da Bíblia que eu tenho intimidade, né, que eu sei até de cor e salteado às vezes, então eu pego aquela passagem ali e escuto. Por exemplo, nos últimos 2 meses eu devo ter ouvido o livro de Apocalipse em hebraico umas 4 vezes, né? Então, e agora também eu estou começando a aprender grego, então, olha, eu tenho aqui também em grego, né? Só que aqui, olha, aqui não tem a leitura em grego, mas aqui também tem versão de leitura em grego. Não vou mostrar agora porque senão vai ficar muito extenso. E aí eu vou ouvindo, né, como se pronuncia em grego e também em hebraico e tal, e daí eu vou aprendendo, né? Sobre o hebraico, tem uns 3 anos mais ou menos que eu estudo hebraico. Sou autodidata, tenho aprendido sozinho o idioma. Eu sigo alguns professores de hebraico, né, no próprio YouTube. Eu recomendo o professor Marcos, da Techuvá Total, e também o Matheus Zambona e o Eli do Bates Mais Sião, Eli Tsenberg, né? Embora a gente discorde de um ponto, né, a questão das 2 casas de Israel, a gente discorda, eu discordo dele, mas ele é uma pessoa que conhece muito de hebraico, né, fala fluentemente o idioma e ele ensina muitas coisas importantes, né? A gente tem que reter o que é bom. E eu acredito que o Eli, ele tem muitas coisas boas, né, no canal dele. E outros também, né? Eu me interessei muito pelo hebraico tem uns 3 anos e tenho aprendido muito do hebraico. E uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: desses 20 anos aí que eu estudo a Bíblia, então assim, eu aprendi muitas coisas da Bíblia
nesse tempo todo de estudo. Mas quando eu conheci o hebraico, eu percebi que tinha coisas que eu não entendia ou que não fazia sentido para mim, que começaram a se encaixar. Hoje, eu não vou dizer que eu tenho conhecimento pleno das Escrituras. Dificilmente um homem, um ser humano, pode dizer isso, né? A Bíblia, ela são 66 livros, né? Então tem muita coisa dentro da Bíblia que é difícil da gente poder falar, explicar e entender. Mas depois que eu comecei a estudar o idioma, o hebraico, eu comecei a aprender muitas coisas e muitas coisas começaram a fazer sentido para mim. Vou voltar nesse assunto. Aqui, olha, eu tenho a Bíblia para ouvir, né? Eu tenho a Bíblia Nova Tradução, Linguagem de Hoje. Eu tenho a Bíblia Nova Versão Transformada, NVT. Isso aqui é em português, tá? Tem também, aqui, ó, que são textos mais, vamos dizer assim, a linguagem de hoje às vezes usa muito termo, às vezes, né, para nos ajudar a entender, mas às vezes esses termos não estão na Bíblia. Mas essas Bíblias assim, ó, Almeida, né, como vocês estão vendo aqui, elas procuram usar os termos que realmente estão ali na Bíblia, né? Não que a linguagem de hoje não use os termos bíblicos, só que às vezes as Bíblias de linguagem comum usam às vezes a linguagem para que a gente entenda o que o texto está dizendo. E muitas vezes essas palavras talvez não aparecem no original. Então tem essa diferença. Então por isso, além de ouvir a Bíblia Mensagem, essa Bíblia aqui, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, eu também ainda escuto a ARA e também escuto a Bíblia Nova Versão Internacional, a NVI, né? Gosto muito de ouvir. Então sempre, às vezes eu coloco uma carta, né, do apóstolo, ou às vezes Mateus, Marcos, né, os evangelhos, e às vezes até um profeta, né? Eu gosto muito de ouvir os profetas, eu ouço nessas Bíblias também. Então, só aqui, olha, eu tenho mais ou menos uma opção assim de umas 10 Bíblias diferentes para me ouvir e aprender neste aplicativo. Eu indico, é um aplicativo fantástico. Eu acho que não vai aparecer aí, né? Mas quando eu clico aqui no play, né? Aqui eu consigo estar ouvindo e ao mesmo tempo aparece aqui a leitura para mim ler também, se eu quiser seguir, né? Muito bom, é muito bom mesmo essa Bíblia. Recomendo a todos que tenha essa Bíblia. Tenho também comigo aqui, ó, o aplicativo JW, da Religião das Testemunhas de Jeová. Gosto muito dele porque ele também tem a Bíblia, e essa Bíblia, né, por mais que às vezes algumas pessoas não gostem muito dela, mas ela é uma Bíblia muito boa, tá? Uma Bíblia muito boa. E aqui, ó, não sei se vocês percebem, logo aqui tem esse microfonezinho. Então, quando você vem aqui, né, no livro, você tem a opção de ler e também você tem a opção de ouvir, né, o trecho da Bíblia que você quer, tá bom? E eu gosto muito dessa versão, tá? Essa aqui é com a referência de 1986. E se você quiser também, você pode mudar, né? Aqui, olha, para a versão mais atual, que é a de 2015, que é essa aqui, ó, de estudo. Então, aqui também, já que ela está sendo atualizada, então alguns textos têm o áudio, né? Outros textos não, tá? E aqui também acontece uma coisa interessante nessa Bíblia, ó. Aqui todo o Novo Testamento já tem. Ela também segue a linha da Bíblia Linguagem de Hoje, né? A mensagem, aliás, que cada narrador, cada personagem bíblico tem uma voz diferente. Então, às vezes é interessante você ouvir, né, uma passagem que você está achando difícil de entender com essas Bíblias assim, né? Porque você consegue diferenciar os personagens, quem está falando, quem deixou de falar, né? Quem que se pronunciou sobre. Você consegue entender, às vezes, coisas que talvez você ouvindo um só leitor, né? Talvez você não consegue ouvir, tá? Então, eu tenho, como vocês perceberam, né? Bíblia, para mim, é uma coisa que, além de tudo, é diversão. Além de estudar, né? Eu me divirto estudando a Bíblia. Eu gosto muito de falar da Bíblia. Geralmente não encontro pessoas tão receptivas assim, né?
para ouvir falar da Bíblia, talvez este fosse um dos motivos pelos quais eu criei o canal. Porque com o canal eu vou falando, né? Eu mato a minha necessidade de falar da Bíblia, de falar do que eu pesquisei, e pessoas podem assistir, ouvir, né, esses estudos na hora que quiserem, quando quiserem, né, a quantidade que quiserem. Então, só de Bíblia aqui para vocês terem ideia, olha só, eu tenho eu tenho Bíblia grega, e que ela é grego, hebraico e português, né? Essas todas aqui são, olha. Eu tenho Bíblias com léxicos, tá vendo? Essa aqui. Eu tenho Bíblia com Strong, eu tenho Bíblia paralela, né? E eu tenho essa joia rara chamada My Bible, que é a Bíblia que a gente sempre usa no estudo. E nessa Bíblia, vamos lá, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, olha aqui. E eu não tenho só por ter, tá? Eu geralmente uso essas referências todas aqui. Então só aqui, olha, eu nunca contei, tá? Mas eu acredito que eu tenho mais de 70 versões diferentes de Bíblia, tá? Eu tenho até Novo Testamento Chavante, que é uma língua indígena brasileira, né? E aqui, olha, pessoal, aqui eu tenho Codex Leningrad, tenho Novo Testamento em grego, tenho Novo Testamento em hebraico, tenho tradução brasileira, tenho Targum, tenho Bíblia de Stephanus, Textos Receptions, tem também aqui a Septuaginta, né? Deixa eu pegar aqui a Septuaginta. Aqui, ó, Septuaginta, Bíblia Septuaginta. Tenho também acesso a alguns textos Codex, tá vendo? Olha aqui, esse conjunto. Ó. Começa aqui, ó. Bizantino, família 35, família 35 grega, que é a família dos críticos, textos críticos, né? Tem o Codex Sinaíticos, tem o Codex Alexandrino, né? Talvez vocês ficam com curiosidade de saber o que tem lá no Codex, né? Aqui, ó. Aí você vem aqui, olha, e você vai ver lá o texto do Codex, tá? É só o texto que é encontrado no Codex. Aí, ó, tá em grego, tá vendo? Então vocês podem aqui fazer o estudo, ver o que está escrito e tal. Isso aqui chama Codex, tá bom? E eu faço uso de tudo isso, né? Eu sou um pouco maluco nesse sentido. Então acaba que mesmo que às vezes eu não sei, eu estudo, eu pesquiso, eu leio, eu quebro a cabeça e vou aprendendo, né? Um pouquinho de hebraico, um pouquinho de grego, um pouquinho de português e vamos embora, né? E aí a gente vai conseguindo se desenvolver, né, no estudo da Bíblia. E aí, voltando sobre o tema do hebraico, o que acontece? Quando eu comecei a me interessar pelo hebraico, eu comecei a ver que existe muitas coisas que o texto traduzido não consegue te trazer, né? Por quê? Porque são muito particular do idioma hebraico, né? Que o idioma hebraico, ele é um idioma que não tem tantas palavras como os idiomas que nós conhecemos atualmente, e por isso ele chega a ser um idioma muito cheio de trocadilhos, né? Então você tem que se posicionar corretamente com a palavra, porque senão você pode tirar conclusões, né, precipitadas sobre um assunto. E é exatamente o que acontece, né? Se a gente for analisar, tem muitas traduções bíblicas e talvez a gente não consiga entender qual que é a melhor tradução a usar. O que eu faço? Nessa dúvida, eu uso todas, né? Se eu não sei qual é a melhor tradução que eu posso usar, então eu uso todas. E aí eu comparo todas as traduções, né? E vejo como que o texto é traduzido em várias partes da Bíblia para mim poder tirar a minha conclusão. Importante dizer que Bíblia é uma coisa que você tem que tirar suas próprias conclusões. Eu apresento os meus estudos no canal com as minhas conclusões que eu tirei de determinados assuntos. Nem sempre eu estarei certo em algumas das conclusões, né? São apenas o resultado de conclusões que eu tirei
de décadas de estudo sobre o assunto, né? Mas não significa que este assunto, a forma que eu me expressei sobre um posicionamento, né, é a forma que deve ser encarada, aceita, né, e acreditada. É apenas o meu ponto de vista com relação àquele assunto. Então, uma coisa que eu gostaria muito de dizer, né, que nesse 100 vídeo especial de 100 inscritos, que o meu canal ele não tem por pretensão dizer que eu tenho uma verdade absoluta sobre todos os fatos e todos os assuntos. Não. Eu creio de todo o meu coração que a Bíblia tem que ser estudada, né? E que nada, nenhuma conclusão que a gente tira, ela não pode ser melhorada ou até descartada, dependendo do grau de conhecimento que você vai tendo da Bíblia com o longo dos anos. Então, a Bíblia, ela é um livro de ideias, né? Deus escondeu na Bíblia vários e vários conceitos que as pessoas muitas vezes conseguem extrair e não conseguem extrair, né? Eu acredito que a Bíblia ela é uma mensagem do Pai codificada para os filhos, né? Quando você lê um trecho bíblico, você vai entender assim o que ele está falando. Mas se você tiver mais atenção, mais carinho pela palavra, mais atenção aos detalhes, você vai ver que aquele texto ele está correlacionado com outros. Então, quando eu faço meus estudos bíblicos, eu entendi que a Bíblia ela tem conectivos. O que seria isso? Seriam chaves que abram portas. Se você não tem essa chave, você não tem acesso a uma porta que vai te dar o conhecimento de uma determinada função dentro da Bíblia. Eu acredito sim. Então, quando você começa a ter essas chaves, você começa a desbloquear em sua mente alguns entendimentos importantes. Quando você não tem essa chave, você não tem esse entendimento e aí você acaba esbarrando em outro assunto que não te deixa evoluir ou ir para frente. Então, eu acredito que eu estou em busca das chaves perdidas, né, do quebra-cabeça. Elas estão perdidas, estão aqui na Bíblia. Em algum lugar estão as respostas a todas as coisas. Não acredito que os profetas, né, eles escreveram esse monte de informação a esmo. Não acredito nisso. Eu creio que todas as declarações procedentes da boca do Pai, ela tem instrução, ela tem conhecimento e ela tem sabedoria escondida. Então, quando nós começamos a estudar baseado em conectivos, a gente começa a fazer essas conexões mentais, né? E a gente começa a entender que os assuntos estão todos conectados, desde o Gênesis 1:1 ao Apocalipse capítulo 22. Então, para estudar de forma sistemática, eu procuro sempre levar em consideração isto, que a Bíblia ela é harmoniosa, completamente harmoniosa. Mesmo que aparentemente parece que há contradições na Bíblia, essas contradições elas não existem. O que existe é, às vezes, um preconceito sobre determinados assuntos, que faz com que a pessoa ela não leve em consideração em que sentido aquele texto ele está sendo mencionado, né? Então, um dos objetivos do meu canal é falar sobre a palavra de Deus com esmero, com zelo, com amor. A coisa mais importante, né, do canal é o tema do canal, a espera de Yeshua, né, que é Jesus Cristo. Por que que eu escolhi este nome para ser o nome do canal? Hoje eu vou contar para vocês por que eu escolhi este nome. É um vídeo assim, mais de conversa, né? Um vídeo diferente, porque geralmente a gente conversa muito sobre a Bíblia. Hoje a gente vai estar conversando sobre por que existe esse canal que tem 103 inscritos e que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Eu acredito nisso. Primeiro, por que se chama A Espera de Yeshua? Porque existe uma passagem na Bíblia, aqui no livro de
Vou trocar aqui de Bíblia, tá? Letra M para baixo, né? Aqui, ó. Aqui são as Bíblias do Novo Testamento, tá? Então, ó. Pronto. Aqui é o Novo Testamento, né? A Bíblia do Novo Testamento. E aí, o que eu vou fazer? Aqui está no Velho Testamento ainda, né? Devarim, Deuteronômio. E aí, agora eu vou aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 17. Hoje vocês vão entender a história do A Espera de Yeshua, tá bom? Este nome é baseado exatamente neste texto. Eu vou ler para vocês, tá? E aí depois a gente vai conversar sobre. Diz assim: E o Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Primeiro, esse texto sempre me impactou. Foi um dos textos bíblicos que me impactou muito. Quando eu tinha meus 13 anos e estava terminando a minha primeira leitura da Bíblia, eu confesso que quando eu li essa passagem eu chorei. E assim, aqui está fazendo um convite, né? Qual é o convite? Venha, venha, né? Aqui repete essa expressão venha, né? Quem chama? O Espírito. E quem chama? A noiva. Quando eu fiz a minha primeira leitura da Bíblia, eu não tinha noção de o que era essas coisas, tá? Não fazia noção, mas eu sabia que vinha de Deus, né? E aí, aqui falou beber de graça da água da vida. Então eu comecei a acreditar nisso completamente, desde os meus 13 anos de idade, que existe uma água da vida. E por talvez ter perdido meu pai sendo muito novo, com 1 ano e 3 meses só, então isso sempre me afetou bastante, né? A questão de não ter tido pai, né? Ter criado sem pai e tudo. Então, a água da vida foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? Esse conceito de água da vida. E aqui, olha, aqui está falando que é de graça, né? Receber de graça. Então, eu sempre entendi que a palavra de Deus, ela é gratuita. E o conhecimento da palavra de Deus, ele deve ser oferecido gratuitamente às pessoas. Então, sim, eu nunca concordei com as religiões que cobram das pessoas para ensinar. Nunca concordei com isso, desde cedo. Depois continua. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Então, está mais que claro que esse livro fala um monte de flagelos, né? Um monte de pragas, né? Que vai lançar na humanidade. E aqui diz que quem acrescentar alguma coisa a esse livro, eles vão receber essas pragas. Então, assim, na minha mente lá de 13 anos de idade, eu pensei, nossa, isso é muito sério, né? Porque Deus ele está falando aqui claramente que se alguém acrescentar ou tirar alguma coisa da Bíblia, da escritura deste rolo, né, no caso do Apocalipse, Deus iria castigar essas pessoas com os próprios flagelos, né, que estão descritos no livro. Então eu vi assim na palavra de Deus, a Bíblia, né, sinceridade, algo que eu sempre procurei na minha vida, né, sinceridade, verdade, e decidi sim viver para entender esse livro. E aí diz, né, tirando essa parte, né, da árvore da vida, aqui além de falar da água da vida, também fala da árvore da vida, tá vendo? Então, é uma coisa que eu sempre esperei, né, na minha vida, poder comer dessa árvore. Porque logo eu entendi que Adão e Eva foram proibidos de comer dessa árvore por causa da desobediência. Mas aqui está falando que se alguém tirar qualquer coisa desse livro, dessa profecia, ele também será tirado de poder comer da árvore da vida. Então, realmente, isso me impactou muito. Só que o texto que realmente trouxe o nome do canal é esse texto aqui, ó. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz Jesus, dá testemunho dessas coisas, dessas palavras. O nosso Senhor Jesus, né?
que hoje eu conheço como Yeshua HaMashiach, que é o nome hebraico para o Senhor Jesus. Então ele diz: venho depressa, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, aqui é uma afirmação maravilhosa de que Mashiach, ele vai vir sem demora. E aí o apóstolo João concorda com ele, dizendo: vem, amém, vem, Senhor. Né? Quando você lê essas palavras, né, isso traz muita emoção para a gente e muita esperança de saber que o seu Senhor vai vir, né? E ele vai vir sem demora. Por mais que 2000 anos parece que está demorando, mas não está, né? Quando você começa a ler, meditar e estudar sobre a palavra de Deus, você começa a entender por que, que ainda não veio. Então, vou trazer aqui para vocês, olha. Esta é a gravura, tá? Que está lá no canal, tá? E aí, essas palavras em hebraicos que vocês veem aqui, olha, é exatamente Apocalipse capítulo 22, verso 20, que é exatamente aquelas palavras que a gente acabou de ler. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor, Yeshua, né? Aqui, ó, aqui no hebraico, né? Aqui está falando, né? Adão e Yeshua. Na Adon Hamash Yeshua. Ou seja, amém, assim seja, Senhor. Vem, né? Essa aqui é boa, vem. Vem, Senhor Yeshua, Adon Yeshua. Vem, Senhor Yeshua. Foi a resposta de João para o nosso Senhor Mashiach. E ele disse aqui, ó, Ani ba marer, ou seja, eu venho depressa, sem demora, né? Ele está falando aqui. Eu venho sem demora, eu venho depressa. Então essas palavras, elas tocaram sempre fundo no meu coração, né? E essa gravura aqui, olha, que vocês podem ver, né, que eu achei, ela representa muito isso, né? Ela representa uma pessoa olhando para o céu, esperando Mashiach voltar. Então isso que significa, e as palavras em hebraico atrás, né? Isso que significa esta gravura aqui, que vocês podem ver aí, ó, no canal. Esse é o significado da capa do canal. Espero que eu nunca troque essa capa, porque isso representa muito para mim, né? A espera de Mashiach, esperar o nosso Senhor. Como João falou, amém, vem Senhor Yeshua, Adon Yeshua. Sempre com as mãos para os altos, esperando a vinda de Mashiach. E a gravura é tão simbólica que você vê lá no fundo uma luz, né? E em volta você vê trevas. Essa gravura ela é muito importante para mim, ela tem um significado. As trevas significam as trevas do mundo. A luz é o Mashiach, que é a luz do mundo. Quando ele vem, vai ser um clarão magnífico. Todos os olhos verão Mashiach. E aqui em hebraico, no fundo, escrito: eis que venho depressa, sem demora. Amém. Vem, Senhor Yeshua. E uma pessoa com a mão levantada em direção à luz, esperando o Senhor voltar. É disso que eu falo no canal A Espera de Yeshua. Aqui vocês vão perceber que eu não quis colocar minha foto, tá? Eu não gosto muito de aparecer, porque no meu coração não quero dar destaque a mim mesmo. Eu quero dar destaque às palavras do Senhor Mashiach, descritas em todas as Escrituras. Então aqui eu falo do Filho. Aqui, olha. Aqui eu falo do Filho. Na gravura. Aqui eu falo do Pai. Mas não é porque eu acho
que o filho é mais importante que o pai, nada disso, tá? Não pensa assim. Aqui tem uma passagem fantástica que eu gostaria de compartilhar com vocês e o motivo de eu ter colocado ela aí, em vez de colocar meu rosto ou alguma coisa parecida. Aí nós vamos ter que ir lá no livro de Deuteronômio, Devarim, no capítulo 6, no verso 2. Verso 4, tá? Falei 2, mas é 4. Vou colocar aqui a Bíblia hebraica com Strong, para a gente poder ter acesso, né, aos termos em hebraico original. Vamos lá, H. Aqui. Tá aqui. Então, o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, lá diz assim, ó: Ouve Israel, Adonai, nosso Deus, é o único Adonai. Só que aqui foi traduzido por único. Único. Só que aqui não é único, tá? Aqui. Não único. Errado. Em hebraico tá assim, ó. Shemar Israel Adonai, né? Yahuwah, Adonai, Elohim, Yahuwah, errado. Shemar Israel. Shemar Israel. Ouve, escuta Israel. Yahuwah, o Pai, Elohim, Eloheinu, né? Aqui é nosso Elohim, né? É reino, essa finalização, essa parte aqui no final, ele está dizendo assim, ó, nosso Elohim, tá? Então, Eloheinu, fica assim, Shema Israel, Yahuwah, Eloheinu, Yahuwah, errado. Ou seja, escute Israel, Yahuwah, nosso Elohim, é um só, Yahuwah. Então, quando eu escolhi, né, este texto, eu coloquei aqui, ó, se você conseguisse ver todo o texto aqui, estaria tudo escrito, mas aqui está só Adonai Eloheinu, Adonai, nosso Deus, que é a referência de que ele é um e único, supremo e maravilhoso. Então aqui eu faço referência ao Pai, como sendo o meu único Deus, Pai Todo-Poderoso. E aqui a referência é sobre Yeshua HaMashiach, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador. Então, pessoal, espero que este vídeo ele possa esclarecer algumas coisas para vocês, né? Vídeo de 100 inscritos. Estou muito feliz, né? Muitos talvez falam que é pouco, para mim está excelente. O canal ele foi criado sobre aqui, ó, 30 de março de 2020. Então tem 5 meses só, né? E aí a gente já tem aí 103 inscritos com a bênção e com a graça de Mashiach, né? E ajudando muitas pessoas a aprender sobre a palavra de Deus. Muitas pessoas têm participado, têm feito perguntas, têm comentado, têm elogiado. Então eu sou muito grato por tudo isso, tá? Isso ajuda a gente a continuar. Quando eu criei o canal, eu já tinha mais ou menos 9 vídeos gravados. E a ideia do canal foi exatamente compartilhar com as pessoas a minha visão, meus estudos das escrituras, né? Eu tinha vários e vários estudos no papel, e aí às vezes eu esquecia, né, as coisas que eu estudava. E aí o que eu pensei? Vou gravar, depois eu quero relembrar sobre esse assunto, eu assisto. E não é que deu muito certo, né? A gente acabou conseguindo, eu nem sei
vídeos tem no canal hoje, essa é a verdade. Nunca parei para contar, assim, só no comecinho, né? Mas hoje em dia a gente já tem bastante vídeo. É só o começo, tem muitos e muitos estudos guardados, né? Que vão virar vídeos, consequentemente. Tem muitas playlists abertas aí, que vão ter que ser faladas, né? Porque a gente está criando base, né? Sobre muitos conceitos, muitas chaves que nós estamos falando, para que esses conceitos possam ser entendidos futuramente, quando chegar o fim dessas playlists. Uma coisa que eu gostaria muito de falar também, talvez a pessoa ela vê e se assusta, né? Por que eu falo de terra plana no canal, né? Isso é um assunto que eu gostaria de tratar nesse vídeo. O motivo de eu falar de terra plana no canal, porque é um assunto que também é uma chave para entender algumas partes das escrituras. Vou dar um exemplo. Mashiach, ele falou, né, que foi levado por Satanás, o opositor, num monte alto. Um monte muito alto, extremamente alto. Então, se você não tiver o conceito da Terra plana em sua mente, você não entende por que isso aconteceu. Por quê? Se a Terra não fosse plana, não tinha necessidade alguma de Satanás levar Yeshua num monte extremamente alto. Por quê? Porque lá do deserto mesmo, ou do alto do templo, ele poderia facilmente mostrar para Yeshua uma visão de todos os reinos da terra. E, infelizmente, algumas pessoas, por não ter essa chave na cabeça, eles ensinam que aquilo ali foi uma visão, né? Que Satanás, aquele não foi real, foi uma visão, né? E aí você acaba com o texto bíblico quando você fala uma coisa dessa. Porque fica parecendo que tudo o que aconteceu com Mashiach na tentação, de fato não aconteceu, não foi real, né? Se Satanás ele mostrou uma visão de Yeshua, né, num monte extraordinariamente alto, né, e era uma visão, não era algo real, ele não levou Mashiach num monte alto, né? Então você vai desqualificar também as outras tentações, né? Então, por exemplo, por que será então que ele falou para Mashiach pular lá do parapeito do templo? Se não fosse algo real, se fosse uma visão, não teria por que falar isso, né? Então ele realmente levou o Mashiach no parapeito do templo. Ele realmente levou o Mashiach num monte extremamente alto. A Bíblia, pessoal, às vezes sim ela é poética, às vezes sim ela é simbólica, mas tem coisas na Bíblia que não são. Só que aí, por você não ter essa chave na sua cabeça, né, para abrir esse conhecimento, você começa a espiritualizar coisas que não devem ser espiritualizadas. Como, por exemplo, as 3 tentações de Mashiach. De fato, Mashiach estava com fome. De fato, o diabo ofereceu para ele transformar pedras em pães. De fato, ele foi levado no alto do parapeito do templo. Se ele caísse, ele morreria. De fato, ele foi levado num monte extremamente alto. E o que ele viu lá não foi uma visão, né? Ele viu realmente todos os reinos da terra. Por que ele foi levado num monte extremamente alto? Porque na terra plana, num monte extremamente alto, Satanás também ele tem o poder, né, para ampliar, né, a visão, alguma coisa assim. Então ele pôde ali mostrar Mashiach, né, só por ampliar a visão de todos os reinos da terra, né? Aquela distorção ótica que o olho humano geralmente perde, né? Ele de alguma forma ele fez com que Mashiach conseguisse ver todos os reinos da terra. Só que detalhe, ele teve primeiro que levar Mashiach para um monte extremamente alto. Do deserto, Mashiach não iria ver todos os reinos da terra. Se a intenção fosse mostrar uma visão para Mashiach, ele não levaria no monte extremamente alto. Do próprio deserto ele poderia fazer os hologramas, né, as imagens ali para Mashiach. Então são coisas, né, são ensinamentos que aparentemente parece que não tem lógica. As pessoas se assustam com o assunto terra plana, mas são coisas que faz todo sentido. Outro exemplo, a descrição do dilúvio. Quando você não entende terra plana, você não entende onde, em que diabos está essas comportas no fundo do abismo e que diabo está essas comportas nos céus. E a pessoa espiritualiza, né?
Ah, essas comportas aí são comportas a chuva que caiu, né? Mas tudo bem, dá para entender, né? Chuva caiu do céu, abriu a comporta. Mas e as comportas de baixo? Se no centro da Terra tem fogo, como muitas pessoas ensinam, né? Como de fato tem mesmo, mas se é só fogo que tem, da onde saiu as águas de baixo, né? Que inundou a terra inteira, a ponto das pessoas terem que sobreviver por meio de uma arca. Então, se você não tem esse conceito, pessoal, você acaba não entendendo o que a Bíblia fala, né? Você acaba não validando profecias bíblicas, né? Que Jesus Cristo falou que ele viria e todo olho veria. Então, como que isso pode ser numa terra globo, né? Não tem como, né? Porque se você mora no Japão e se Jesus vir aqui pro lado do Brasil, quem mora no Japão não vai ver, né? Só que a Bíblia fala que todo olho verá, não é um olho verá, ou o olho de uma nação verá, é todo olho verá, todo mundo vai ver, né? Por isso que fala que o sol até mesmo vai ficar nesse dia, né, envergonhado, porque o brilho de Mashiach vai ser muito maior que o brilho do sol, né? O sol ele só ilumina certa parte da terra por vez. Quando Mashiach vir, ele vai iluminar a terra inteira. Isso é possível no conceito bíblico que a Bíblia apresenta, né? Por mais que existe pessoas que não concordem, eu respeito, né? Isso não é um assunto de que vai te dar salvação ou não. O que vai te dar salvação é a fé em Mashiach e a esperança nele, mas é um assunto que é uma chave para abrir outras coisas, para você entender profecias, entender conceitos que a Bíblia fala, né? Inclusive as coisas que vão acontecer no milênio e depois do milênio, se você não tem esse sentido, esse entendimento, você vai achar que a terra vai ser destruída, vai pegar fogo, né? O que é o novo céu e nova terra? Se você não tiver o conhecimento do que a Bíblia fala sobre céu e terra, você não entende isso, né? Aí você começa a espiritualizar e aí complica tudo, né? Então, o objetivo principal do canal, pessoal, primeiro, os vídeos são longos, né? Você já deve ter percebido isso. É vídeo de estudo e estudo leva tempo. Então, eu costumo falar assim, olha, algumas pessoas até me falou assim, olha, faz vídeos pequenos para você chamar a atenção das pessoas, para as pessoas entenderem, né? Para as pessoas terem mais vontade de assistir. Assim, o canal é de estudo, né? O canal não é Netflix, não é YouTube, né? Que você só vai lá para distrair e se divertir. O canal é de estudo profundo da palavra de Deus. Então, eu não tenciono fazer vídeos curtos, né, sobre a palavra de Deus somente para chamar a atenção de pessoas. Os estudos são estudos profundos bíblicos, cheios de referências bíblicas, né? Posso até falar bobagem, mas que eu falo bobagem com muita referência, eu falo, né? E aí, não tem como fazer isso se você se limitar a vídeos de 5 minutos, 10 minutos, só para chamar a atenção e ter views, ter inscritos. Esse não é meu objetivo, né? Eu não criei o canal para me ter views, né? E somente ter inscritos só para ter aquela quantidade de inscritos sem poder passar algo de que realmente eu acredito ser de valor para as pessoas. Claro que tem estudos que poderiam ser mais enxutos, né? Mas é a minha forma de estudo, é a forma que eu encontrei para passar. Eu creio que quem gosta vai continuar se inscrito no canal, né? De certa forma, o canal ele mexeu com cada um de vocês, né? E tem mexido e tem ajudado. E de certa forma, alguma coisa que eu falo aqui é de proveito para vocês, né? Sei que nem todo mundo assiste os vídeos todos, não tem também como fazer isso nos dias corridos e atuais, mas por isso que eu falo de muitos assuntos. Se um desses vídeos puder salvar uma vida, puder ajudar uma pessoa a se converter a Mashiach e fazer com que essas pessoas esperem e aguardem comigo a volta de Mashiach, eu já estou completamente satisfeito com o desfecho do canal. A palavra de Deus diz que as boas novas seriam pregadas em toda a terra habitada, e então viria o fim. Então, a gente continua fazendo nossa parte, né?
na internet também, falando da palavra de Deus. Que este vídeo seja bênção na sua vida e que o próximo vídeo de comemoração dos, digamos, 1000 inscritos, né, possa também ser uma bênção na vida das pessoas. Esperamos agora a outra meta, né, que seria de 1000, para fazermos o outro vídeo de comemoração. No mais, eu agradeço a todos de todo o meu coração pelo carinho, pelos comentários, pelas palavras amigas que têm me dado nesse 5 meses aí que a gente está junto nesses estudos. E que se Deus, nosso Pai eterno, nos dá força e energia, que nós possamos ainda falar sobre muitas e muitas outras coisas para edificar o nome de Mashiach no coração das pessoas e para aumentar o amor do Pai na vida de cada um de vocês. Que a graça e que a paz seja com todos.